Olá, pais presentes. Eu sou o Júnior da Dani. E eu sou a Dani do Júnior. Essa é a série Bons Costumes na Família. Nós precisamos voltar a ter aqueles velhos costumes que eram muito bons e que muitas famílias perderam. Nas séries anteriores nós falamos sobre a importância de cuidar do sentimento do outro, né? De valorizar o que o outro está sentindo. Um segundo vídeo também foi feito sobre as palavras. As nossas palavras precisam ser doces como mel. E agora, nesse terceiro vídeo da série, nós estamos falando sobre respeito. Respeito aos pais, respeito às outras pessoas, principalmente os mais velhos, e respeito às coisas que são do outro. Respeito aos pais, nós só damos importância quando nós tornamos um pai, né? Aí o respeito, a gente começa a entender o que é o respeito. Nós vemos crianças, desde muito pequenas, que desrespeitam os pais, né? Agredindo, dando tapa no rosto, falando duro com os pais. Essa é uma geração que precisa de limites. E o pior é quando os pais falam, não, ele age dessa maneira porque tem muita energia, né? Porque ele gosta de... é agitado, é elétrico. Desculpinhas. Mas, na verdade, a gente precisa entender e diferenciar o que é falta de respeito e o que é uma criança saudável, que brinca, que é agitada. Nós precisamos diferenciar como pais isso para saber como agir com os nossos filhos. O nosso filho mais velho sempre foi 220, tinha muita energia. E nós sempre demos limite na família, né, de como eles deviam agir. E quando eles ultrapassam esse limite, nós vamos e corrigimos. Por exemplo, a criança que corre muito, geralmente os meninos, eles têm uma agitação maior. Então eles correm muito, mas, por exemplo, se eles estão num ambiente em que tem várias outras pessoas, que tem adultos, que tem idosos, o que você tem que explicar para essa criança? Se ele está correndo e está no risco de machucar alguém, você chama ele para perto. Filho, quero que você entenda que aqui você não pode correr, porque você pode machucar as pessoas mais idosas, você pode de repente se machucar. Derrubar alguma coisa, quebrar algo no local. Então você explica o motivo porque ele não pode ficar muito agitado naquele lugar. Caso ele continue muito agitado, você chama, fala, filho, você vai sentar um pouquinho perto de mim, até eu perceber que você se acalmou um pouco, e aí depois eu libero você para brincar, continuar brincando. Claro que a criança fala, não, eu já tô calma, né? Sentava do lado, eu já tô calma. Não, a mamãe que vai saber o momento que você tá calmo. Então, põe a criança sentadinha, não dá o celular não, deixa ele se acalmar, conseguir ele mesmo ter o domínio próprio, ter o autocontrole. De repente, fala para ele segurar as mãozinhas e respirar fundo para ele tentar relaxar. Existem algumas maneiras que nós podemos ensinar o respeito para os nossos filhos. Uma delas é pelo exemplo. E o exemplo é, você pai, como que você trata o seu pai? Nós temos que tomar cuidado porque os nossos filhos, ele vem como nós tratamos nossos pais. Como que eu falo com meu pai? Eu sou ríspido com ele, falo duro com ele, não dou atenção ao que ele fala. E a gente vê que tem muitos pais, já que tem uma idade avançada, eles sempre repetem uma mesma história, né, várias vezes. E muitos filhos falam assim, você já contou essa história, pai, várias vezes, não quer mais ouvir. Isso, ele se sente até constrangido, triste, né? E você como filho, ouça a história 10, 20, 30, sabe por quê? Porque um dia você vai ser idoso. E um dia você vai querer falar com o seu filho. E seu filho vai tratar da mesma maneira que você tratou o seu pai, porque ele observa. Trate seu filho com carinho e com cuidado. Quando ele falar palavras inadequadas com você, ser duro ou falar num tom mais alto, chame a ele em particular e conversa, filho, a mamãe te ama muito e por isso eu estou te ensinando como você deve me tratar e como você deve tratar as outras pessoas. Chama ele para um lugar mais calmo, olha nos olhos dele e fala sobre isso. Se o seu filho ainda é bem pequenininho,
E às vezes a gente observa, como o Júnior falou, às vezes a gente observa crianças pequenas batendo no rosto dos pais e os pais só desviam. Não desvia não. Segura na mãozinha do seu filho ou da sua filha e diz: filho, você não pode fazer isso com a mamãe. A mamãe, você tem que fazer carinho. Ensina ele a fazer o carinho. Não permita que ele continue batendo, porque ele não tem a intenção de te machucar quando é pequeno. Mas se você permitir que ele faça isso durante a fase que ele está crescendo, pode ser que você tenha problemas sérios no futuro. Nas famílias é importante que sempre tenhamos conversas entre a família, os pais e os filhos, mostrando a importância de amar e de honrar os pais e de como isso é um mandamento de Deus. Honre o seu pai e a sua mãe para que te prolongue os dias na terra. É um mandamento com promessa. Pais, não tenha medo de ensinar os seus filhos agora sobre o respeito. Que se você não fizer agora, na adolescência, eu garanto para você que você não vai conseguir. Vai ser mais difícil. Você pode até conseguir, mas vai ser uma exceção. Então, é quando pequeno que se ensina. Na fase da infância, da primeira infância, é importante até os 7 anos de idade, é o momento que a criança mais absorve os ensinamentos. Então é importante que você faça isso. Algumas crianças chegam nas famílias, são muito bem recebidas e devem ser muito bem recebidas, mas elas acabam achando que são o centro do universo. A última bolachinha do pacote. Exatamente. E aí os pais acabam fazendo isso com as crianças. É importante que elas sejam muito bem cuidadas, recebidas, amadas, mas elas precisam saber que as outras pessoas também têm valor. Uma das coisas que nós temos que ensinar aos nossos filhos é o básico que nós sempre fomos ensinados quando pequenos, né? De dar o local, dar o lugar que você está sentado para um idoso, que o teu filho se prontifique a sair, né? E que você o honre por isso também, né? A questão, muitas vezes, quando ele faz, né? A gente muitas vezes nem observa aquilo, mas aquilo tem que ser visto e tem que ser falar: filho, parabéns, você fez uma coisa muito legal. E o incentivo faz com que ele se sinta valorizado por aquilo que ele fez, ele vai querer fazer novamente, de outras maneiras. E abrir a porta para quem está chegando em algum local, se ele está próximo da porta, ele abrir. E nós devemos deixar nossos filhos assim, bem ligados com o que acontece, para ele ter esse feeling, né, de saber como ajudar e o que fazer pelos mais velhos. Outro detalhe é o seguinte: você como pai, né, você pode proporcionar esse momento também, de você ir em algum local e você falar: filho, aquela pessoa precisa de uma ajuda, né? Então você vai lá e ensina ele como fazer e fala para ele fazer aquele momento ali legal. Isso é legal porque você está incentivando ele a fazer isso. Não é só falar, né? É ensinar. Lembre que o respeito deve ir além da pessoa. Por exemplo, respeito ao que é do outro. Quando o seu filho está brincando com alguma coisa que é de um amiguinho, você tem que ensinar que ele precisa cuidar daquilo como se fosse dele. Alguma coisa importante, porque foi emprestado com amor, com carinho. Então, a gente lembra de uma história que aconteceu com uma das nossas filhas, que ela tinha uma bonequinha que ela gostava demais. E ela esqueceu na casa da amiguinha. E quando nós fomos buscar, a bonequinha estava toda riscada, com canetinha. O rosto da boneca estava todo riscado, né? Foi muito difícil para nossa filha entender por que a amiguinha tratou tão mal aquele brinquedo dela. Então nós precisamos ensinar que o respeito vai além da pessoa. Uma outra situação que aconteceu quando o nosso filho era muito pequenininho, ele estava iniciando na escola e um dia ele trouxe da escola um pequeno pedaço de giz, aqueles que usam, que fica no quadro e que a professora vai jogar fora. Então, esse giz, ele trouxe para casa. Mas nós percebemos que era um momento de ensiná-lo. Então nós perguntamos: filho, você pediu para trazer esse giz? Não, mãe, estava lá e eu trouxe. Bom, então amanhã você vai devolver esse giz, entregar para a professora e pedir perdão para ela, porque você não pediu para trazer. É claro que o giz não tinha valor, mas era o momento da gente ensinar para ele que ele não deve pegar nada que seja de outra pessoa. Ele precisa ter o respeito pelo que é do próximo, pelo que é do outro. Então nós pudemos ensinar isso para ele e ele lembra até hoje dessa situação.
É interessante isso, porque se você não tem essa correção agora, ele acha que ele pode pegar um giz, ele acha que ele pode pegar uma borracha de um colega, que ele pode pegar um lápis, uma caneta, um caderno e possivelmente pegar coisas de maior valor. E aí nós estamos ensinando nosso filho, porque se nós não corrigimos quando a gente vê, você dá a ele uma legalidade de que, filho, isso é correto. E nós fazemos o incorreto ser correto. Então, seja firme. Para nós foi difícil até, fazer, puxa vida, para ele constrangedor também. Ele teve que ir na escolinha, levar o giz e pedir perdão. Para que isso? Né? Não precisava. Nós mesmos podíamos ir lá e, ele pegou esse giz aqui e entregou. Mas ele precisava, porque foi ele quem fez. E muitos pais hoje, os filhos erram, os pais vão lá defender o filho. Os pais vão lá e querem ser o paredão do filho. E muitas vezes nós temos que deixar nossos filhos assumir algumas responsabilidades para eles aprenderem. Uma das coisas que eu quero ressaltar também aqui nesse vídeo é o seguinte. Muitas vezes existem pais que, para obter o respeito do filho, ele começa a ser um pai muito duro, opressor, impõe no medo da criança. Então a criança tem um medo do pai. Aquela pessoa que aprendeu por medo a respeitar o pai, quando ela chegar numa fase dela que ela perde o medo do pai, que ele já consegue enfrentar, e muitos filhos crescem mais do que os pais, se tornam mais fortes que os pais, e ali inverte a situação. O pai vai começar a ter medo do filho. Então, por isso que eu falo, ensina o teu filho em amor. Porque quando você faz isso, você pode estar velho, ele vai te respeitar pelo que você é. Você precisa ser firme, estabelecer limites, porque os filhos precisam de limites. Isso é sinal de amor também. Sempre firme, mas sempre usando do amor e do exemplo. Se cada um de nós, cada um de vocês que estão aí, nas suas famílias, começarmos a mudar e começar a respeitar o próximo, respeitar os nossos pais, respeitar aquilo que é do outro, nós podemos influenciar muitas pessoas e podemos trazer de volta os bons costumes na família. Lembre que o trabalho de um pai, o trabalho de uma mãe, não é tão simples assim. Nem fácil. Nem fácil. Nós precisamos ser persistentes, insistentes, ter paciência, mas vai valer a pena. Nunca desista de ensinar os seus filhos, porque um dia você vai colher bons frutos de tudo aquilo que você ensinou. Com certeza. Estamos encerrando mais um vídeo da série Bons Costumes na Família. Muito obrigada por você ficar com a gente até o final desse vídeo. E assista os outros vídeos, se você ainda não assistiu, da série Bons Costumes na Família. Deixa o seu joinha, compartilhe com outros pais que talvez tenham essas mesmas dúvidas. É importante que você compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E também a gente tem um outro detalhe que o Júnior vai falar. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar com a gente, mande ali embaixo, né, nos seus comentários, que nós vamos fazer de tudo para poder responder para vocês. Vamos fazer um vídeo só respondendo aquilo que vocês nos perguntaram, tá ok? Mas fala de novo. Já falei, não vou falar de novo. A nossa produção, Rafinha, Euzinha. ela vai selecionar algumas dúvidas dos pais, então nós vamos responder nesse vídeo. E a nossa fotógrafa, Michele. Michele! Oi, gente. É bem legal a gente gravar em família e todos participando, isso é muito bom. Um beijo. Um beijo do gordo. Não, no gordo não. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Sejam pais presentes. E roda a vinheta.